Jesus, amém? Que bom poder, nesse instante, compartilhar a palavra de Deus com vocês. E o tema que eu trago para essa noite, creio que ele vai bem nessa direção do que essa juventude, do que esse mês está sendo trabalhado aqui. E mesmo com um tema desafiador, mas a ideia é essa. No ordinário de Deus, a gente vê o extraordinário acontecendo e Deus nos chamando. E eu quero trabalhar o primeiro capítulo de Jonas, quero meditar no primeiro capítulo de Jonas com vocês aqui nessa noite, debaixo do tema: não adianta fugir, porque Deus vai te achar. Não adianta se esconder. E até redundante, né? Ele vai te procurar, ele vai te achar. Ele sabe exatamente onde você está. Então, toda tentativa que você possa fazer, todo o teu intento de querer fugir da presença de Deus, do chamado daquilo que Ele tem colocado diante de ti, saiba que Ele vai te achar, de um modo ou de outro. Primeiro capítulo de Jonas diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra e a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Então, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejava. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Qual seria a sua atitude, ou a nossa atitude, quando existe algo que nós não queremos fazer, sabemos que temos que fazer, mas não o fazemos? E pior ainda, quando esse algo, e especialmente da parte de Deus, que nós sabemos e entendemos que é a vontade de Deus, nós simplesmente ignoramos, nós simplesmente abandonamos e não o fazemos. Qual seria a sua atitude? Eu, fazendo essa pergunta, a mim mesmo respondo: eu não sei. Especialmente por saber a vontade de Deus, isso se torna algo complexo, isso se torna algo constrangedor.
quando eu tenho essa certeza de que eu tenho que fazer, mas não faço. Isso, particularmente a mim, traz uma corrosão muito grande internamente. Mas certamente essa palavra, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um reflexo daquilo que nós somos hoje, do que eu sou em muitos momentos hoje. É um retrato fiel de muitas vezes quando Deus me chama, me convida para fazer algo e eu não o faço, eu simplesmente rejeito, viro as costas. E às vezes de uma maneira muito deliberada, porque a coisa está tão na cara, está tão evidente que eu simplesmente viro as costas para esse chamado do Senhor. E é esse o chamado, então, que Deus ele faz para a vida de Jonas, para o profeta Jonas, o filho de Amitai. E ele já era um profeta consagrado, um profeta que realmente já conhecia, já tivera algumas experiências, fora essa que o seu próprio livro descreve. 2 Reis 14, 25 vai dizer que a palavra dele havia se cumprido lá no tempo do rei Jeroboão. Então era alguém que já conhecia o Senhor, já estava na presença do Senhor, já estava fazendo acontecer tudo aquilo que o Senhor havia determinado pela sua boca. Entretanto, chegamos num momento então que nós vemos algo acontecendo diferente. A recusa desse profeta em não atender ao chamado do Senhor, um chamado simples, que era para ir a Nínive e pregar contra a cidade de Nínive. Não tinha nada de extraordinário, nada além, nada mais do que ele já fazia, ele já sabia e fazia há muito tempo. O chamado simples estava sendo rejeitado por aquele homem. Para ir pregar contra aquela cidade, que era a capital da Síria, mas que a palavra que mostra que o Senhor já não se agradava mais dela, porque a sua maldade realmente já chegara no limite da bondade de Deus, chegara no limite onde Deus não aguentava mais, e então uma profecia seria contra ela para a sua destruição. E Jonas teria que ir para lá. Agora imagine uma cidade onde Jonas sabia que ele teria que ir pregar contra ela, uma cidade que ela matava os seus inimigos, empilhava os crânios das pessoas mortas, fazendo pilhas. E ele tinha que ir nessa cidade pregar contra ela. E ele não faz, ele não quer. Voltar, ir para esse lugar que causava estragos para os seus inimigos. Entretanto, já nós observamos nesse início desse capítulo, nesse início da história de Jonas, que ele começa a aprender algo sobre Deus. Ele começa a aprender sobre a soberania de Deus. Que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus escolhe, não tem discussão, porque Deus é soberano. Ele faz a hora que Ele quer, quando Ele bem entender. E talvez nessa soberania, nesse atributo maravilhoso do Senhor, às vezes nós nos debatemos por não entender isso quando alguns acontecimentos ocorrem. Especialmente quando esses acontecimentos, e de maneiras às vezes trágicas, ruins, acontecem em nossas vidas. Mas certamente a intimidade com o Senhor, essa busca pelo Senhor, o andar com o Senhor, nos ajuda a compreender essa soberania maravilhosa de Deus. Aquilo que Jonas, nesse instante, não estava querendo entender. Não que ele não sabia, ele sabia. Mas ele não estava querendo entender, não querendo aceitar. Jonas também estava aprendendo que Deus é um Deus justo, porque a maldade daquela cidade tinha atingido o limite da paciência do Senhor.
Mas no contraponto, Jonas também estava aprendendo sobre a misericórdia de Deus. E por que da misericórdia de Deus? O Deus soberano que determina a morte, que determina a destruição. O Deus que é justo agora está mostrando a misericórdia. Sim, a misericórdia divina. Nesse paradoxo, onde Deus fala, vá pregar. Vá lá, pregar. Eu vou destruir, mas pregue antes. Esquisito isso, né? Uma determinação, mas antes vá pregar. E aí, de repente, você já pode, quem conhece a história, já está lá no capítulo 3, no capítulo 4 já. Mas vamos parar aqui um pouquinho. Vendo essa misericórdia do Senhor acontecendo. Nesse chamado que Ele faz. E Ele continua fazendo isso. Nos chamando, nós observando todas essas questões, esse chamado de Deus, e Ele nos chamando para algo, para aquilo que nós devemos fazer, ainda que seja desconfortável, como foi para a vida de Jonas. Esse desconforto para pregar para uma nação iníqua, para uma nação que realmente arrebentava, destruía completamente os seus inimigos, e possivelmente na cabeça dele estava imaginando que ele também fosse destruído por pregar a palavra do Senhor. O desconforto. Mas eu digo a vocês, queridos, que Deus ainda continua fazendo a mesma coisa. Nos chamando para essas missões desconfortáveis. Porque é melhor que nós atendamos a esse desconforto, sabendo que é a vontade de Deus. Compreendendo que é a vontade do Senhor para que nós façamos. E se você vai pesquisar com muitos missionários, a vida de alguns missionários, de algumas ícones da nossa história, vai perceber que muitos deles nunca gostaram, nunca aceitaram de imediato aquilo pelo qual Deus os havia chamado. Porque sabia das dificuldades, sabia dos problemas, sabia de todas as tristezas pelas quais eles passariam. No entanto, eles atenderam o chamado. E sempre ao final dessas biografias, dessas pesquisas, nós vamos perceber o quão isso foi maravilhoso para a vida de cada uma dessas pessoas, porque foram atender à vontade do Senhor. Mas então qual que foi a resposta de Jonas diante desse chamado? Foi a insensatez da sua desobediência em fugir da presença do Senhor. Disse Deus para Jonas, olha, vai para o leste, vai para Nínive. Jonas foi no caminho ao contrário, foi para o oeste. Ele foi para Jope, desceu para Jope, com destino de um barco que estava indo para a cidade de Tarsis. Possivelmente a região da Espanha. E lá ele foi. Mas olha que interessante isso. Quando nós olhamos o texto e vamos ver essa jornada para onde Jonas estava indo. Ele desce para Jope, ele desce para o navio, e depois nós vamos encontrá-lo, depois do momento posterior, dentro de um porão. Queridos, a fuga sempre é uma descida, é sempre ladeira abaixo, quando nós fugimos da presença do Senhor. Talvez não nesses termos, assim, não com essa dinâmica da vida de Jó, mas certamente em muitos momentos, quando nós fugimos daquilo que nós sabemos que temos que fazer, nós sempre vamos ladeira abaixo, e degrau após degrau, sempre descendo, nunca subindo. É difícil você encontrar alguém, eu particularmente nunca encontrei alguém que tenha dito assim, olha, eu entendi o meu chamado em algum momento da minha vida, mas eu recusei esse chamado. E aí você pergunta, e como foi depois? Olha, infelizmente só foi ladeira abaixo, só foi descida, e indo cada vez para mais profundo, para o fundo do poço. E a realidade é essa, e Jonas confirma exatamente isso. E você pode estar aí pensando aí no teu lugar, pode estar pensando aí que realmente quantos chamados, e não apenas, não estou me referindo aqui, você pode ficar tranquilo, não apenas um chamado pastoral, um chamado missionário, um chamado para uma grande obra, mas para outras missões, as quais Deus mesmo falou no teu coração, falou aquilo que você deveria fazer e não o fez. Coisas simples do nosso dia a dia.
coisas simples que estão ao nosso alcance, mas a motivação, a desculpa, a justificativa foram apresentadas como justificativas para não atender à vontade de Deus. O texto não nos mostra exatamente, esse capítulo 1 não nos mostra a motivação da fuga de Jonas. Mas no capítulo 4 nós vamos encontrar essa motivação. Porque ele sabia da tristeza que era aquela cidade, o que ela realmente fazia. E Jonas não queria ir lá porque ele era um nacionalista, era um hebreu. E Nínive, a Síria, era inimigo do povo hebreu, era inimigo de Israel. E Jonas não queria ir lá. Ele preferiu dar vazão, dar lugar ao seu estado nacionalista, ao seu patriotismo, do que pregar a palavra do Senhor. Ele colocou isso em primeiro plano na sua vida. Ele desobedeceu ao Senhor. Não queria levar a mensagem de arrependimento para aquela cidade. O que estava na mente dele, no coração dele, era a preferência pela morte de toda aquela nação, pela destruição. Ora, Deus, já que vai fazer, perfeito, está ótimo, excelente, faça mesmo. Eles merecem. Realmente o que eles têm feito com outras nações e com a nossa nação, realmente, isso ainda é até pouco. Talvez pudesse passar isso no coração de Jonas e coisas talvez ainda mais absurdas. Como disse anteriormente, ele era um profeta. Ele sabia o que tinha que fazer e como fazer. Mas ele deu vazão a esse seu modo nacionalista, patriótico, para não pregar a palavra do Senhor. Jonas achou que ele poderia fugir da presença do Senhor. Mas como pode esse homem então pensar dessa forma, sendo alguém que fora chamada para esta missão? Não tinha como. Aquilo pelo qual nós somos chamados, aquilo para o qual nós somos convidados a participar da obra do Senhor, no seu reino, muitas vezes nós estamos querendo e fazemos de tudo para fugir. Não há como. Não é possível. É como você pegar, tirar um peixe e querer colocar ele na areia, fora do rio, por exemplo. É como você pegar um pássaro e querer deixar simplesmente ele andando, cortar as suas asas e deixar ele andando na terra. E mesmo que as suas asas cresçam, você cortar, porque você quer fazer com que ele ande ali. Não é o lugar dele, não é a proposta dele, não é o chamado dele. O que nós entendemos é que muitas vezes as nossas fugas são igualmente tolas. Achamos que podemos nos esconder de Deus em nosso trabalho, em nossos relacionamentos, em nossas distrações. Mas precisamos lembrar do Salmo 139, que nos diz: para onde poderia eu fugir da tua presença? Queridos, não há lugar em que nós consigamos fugir da presença de Deus. Não foi nem em Tarsis, nem no porão de um navio, nem na barriga de um peixe, onde Deus não esteja presente. Por isso, a afirmação inicial do título dessa mensagem, de que não adianta fugir, ela ainda prevalece, seja para o que for. Mas chega um momento então onde, nessa fuga, Jonas vai conhecer um outro lado do Senhor, vai conhecer novamente aquilo que Deus de fato é, que Ele é soberano e que Ele é comandante, que Ele manda, Ele é criador e Ele faz realmente tudo acontecer da sua maneira, do seu jeito. E agora então Deus ele se manifesta, a sua soberania se manifesta através da criação, onde o vento obedece, onde o mar obedece, a tempestade se torna um instrumento. E isso me remete a pensar no livro como um todo, que a natureza toda obedece, inclusive Nínive posteriormente obedece ao Senhor, mas temos alguém aqui que conhece a palavra de Deus, conhece ao Senhor, que não quer obedecer ao Senhor. Que contraditório isso, né?
toda a natureza obedecendo ao Senhor, porém, esse homem que conhecia, o profeta do Senhor, não quis obedecer a Deus. Aquele mesmo espírito, o espírito Ruá, no hebraico, que parava sobre as águas na criação, ali sustentando a criação, agora é o Ruá, é o espírito que foi feito para ser contra a desobediência daquele homem, se voltando contra aquela atitude de fuga de Jonas. E nisso, nessa manifestação da criação, da manifestação do poder através desses elementos, do poder de Deus sobre esses elementos, algumas coisas ficam evidentes. E isso me chama a atenção porque Deus usa os elementos, Deus usa situações, Deus usa as coisas da vida para muitas vezes me ensinar, para mostrar aquilo que eu sou, para revelar aquilo que eu sou, o que eu creio, o que eu realmente entendo dele. E nesse ponto aqui, algumas coisas são reveladas sobre os marinheiros e sobre Jonas. Sobre os marinheiros, naquele momento, daquela tempestade ali que se agigantou, naquele momento, daquela tempestade terrível. O medo daqueles marinheiros era genuíno. Eram homens que estavam acostumados ao mar, que andavam aí constantemente em suas embarcações e sabiam que aquela tempestade realmente poderia afundar, poderia causar danos àquele navio. O medo deles era genuíno. Em contrapartida com Jonas, o que nós vemos? Que ele estava no seu sono, indiferente a tudo aquilo que estava acontecendo. Imagina aquele barco de um lado para o outro, uma gritaria por parte daqueles marinheiros, velas sendo hasteadas, algumas atitudes sendo providenciadas, e Jonas, belo, tranquilo, sossegado, como se nada tivesse acontecendo. Mas também mostra que aqueles marinheiros, eles também tinham uma atitude piedosa, onde eles estavam clamando pelos seus deuses. E Jonas, dormindo profundamente, parecendo a letra do nosso hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Revelou também sobre a vida daqueles marinheiros que eles estavam lançando a carga ao mar para aliviar ali o peso. E Jonas, lá embaixo no porão. Os marinheiros buscando a salvação. E Jonas foge da salvação. As situações da vida revelam muitas coisas. Revelam o nosso caráter, por exemplo. Quem de fato nós somos numa situação emergencial, numa situação onde, por exemplo, eu só tenho um valor, e esse valor eu preciso realmente fazer com que ele renda até o final do mês. Mas então surge uma situação de uma negociação, de uma jogatina, por exemplo, e eu gasto esse dinheiro. E hoje essa situação no Brasil, abrindo um parênteses, é algo que está atingindo muitas vidas, muitas pessoas. E particularmente sei de cristãos que estão envolvidos nesses jogos permitidos no Brasil e devendo rios de dinheiro por conta disso, estragando as suas famílias por conta disso. Os momentos difíceis revelam quem nós somos. E revelou, especialmente nesse momento, que aqueles marinheiros, eles tinham um temor profundo de Deus, muito maior do que o próprio profeta de Deus, que era Jonas, no qual eles estavam clamando, buscando, sacrificando, fazendo de tudo para que aquela situação fosse apaziguada. Contraditório, novamente eu repito, isso. O homem que deveria buscar ao Senhor, clamar pelo Senhor, estava dormindo. E aqueles que não tinham nenhum temor do Senhor, fazendo de tudo para que aquela tempestade ela pudesse passar. O capitão então chega e pergunta: como você pode ficar aí dormindo? Levante, clame ao seu Deus. Já pensou você nessa situação?
Numa situação na tua empresa, por exemplo, onde a situação está pegando fogo, o negócio está acontecendo de uma maneira que está estragando tudo, em situações difíceis, e você lá parado, e você lá sem fazer nada. E alguém que não tem o temor do Senhor chega e pode dizer: escuta, você não é crente? Você não conhece a Deus, você não teme a Deus? Você vai ficar aí parado, não vai fazer nada diante de tudo isso? Eu me sentiria envergonhado. E me sinto, quando em alguns momentos, em locais dessa natureza, a minha fé é confrontada por eu não estar fazendo absolutamente nada. Por eu simplesmente, às vezes, me esconder. Me sinto. É o meu sono disfarçado, diante das mazelas, das dificuldades, dos problemas que estão acontecendo. O sono de Jonas é muito mais do que o cansaço físico. É uma indiferença espiritual. Ele não se importa com a morte dos marinheiros, nem com a própria morte. Ele prefere morrer a ver a Deus salvar Nínive. É como se um bombeiro estivesse vendo a sua própria casa pegar fogo e não fazer absolutamente nada. Ou um médico vendo os pacientes morrendo e estar lá sossegado no seu consultório e sem tomar qualquer atitude. Essa foi a atitude de Jonas. Indiferente àquela situação, indiferente àquele momento triste, aquele momento trágico que estava ocorrendo naquele barco e com aqueles marinheiros. E a pergunta que fica: quantos de nós estão dormindo espiritualmente enquanto o mundo ao nosso redor perece? Quantos de nós estão no porão da indiferença enquanto a tempestade do juízo se aproxima e está às portas? Mas no meio de tudo isso, então, esse despertamento, essa maneira pedagógica de Deus de chamar a atenção de Jonas, e é isso que Deus faz até inclusive conosco, esses meios maravilhosos, esses meios pedagógicos, disciplinares, para nos chamar a atenção nessa confrontação com aquele capitão daquele barco, quando ele perguntado que ele deveria então fazer alguma coisa. E então a bendita da sorte, que sorte é essa, né? Que é lançada, que era o meio pelo qual no Antigo Testamento, quando essa palavra é usada, era o meio para se conhecer a vontade de Deus. E especificamente através de duas pedras, o Urim e o Tumim, onde então através desse lançar a sorte, e essas duas pedrinhas, era conhecido qual era a vontade de Deus. E então essa vontade de Deus, essa sorte então caiu sobre quem? Sobre Jonas. Estava descoberto ali quem era o causador de tudo aquilo. Interessante que nesse momento Jonas ele faz uma declaração excepcional, maravilhosa. Ele então, eu diria que ele recobra a sua consciência de profeta, recobra realmente a sua missão de vida, de quem ele era. E então ele diz: olha, eu sou um hebreu. Eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Que confissão maravilhosa, que espetáculo foi essa palavra dele. No entanto, essa palavra, ela não refletia a sua prática naquele instante. Essas palavras realmente eram lindas, eram maravilhosas e verdadeiras, sim. Totalmente verdadeiras. Mas não refletia realmente a sua prática. E talvez seja isso que acontece muitas vezes conosco. Quando a nossa boca ela fala realmente, e falamos de boca cheia: não, Deus é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é aquele que criou os céus e a terra, eu temo Ele, e não sei que lá, e não sei que lá. Mas na sua prática, no seu dia a dia, isso é totalmente fora da realidade. Talvez isso possa nos alertar
a uma confrontação, a uma reflexão do nosso dia a dia, daquilo que nós estamos, do nosso testemunho, daquilo que nós estamos falando para as pessoas, daquilo que eles conhecem sobre nós. E especificamente se as minhas palavras realmente, elas condizem com aquilo que eu faço. E melhor ainda, se você não falar nada, mas a tua prática realmente for uma prática que confirme que você é um servo, que você é um filho verdadeiro de Deus. Porque há muitos que falam e realmente essa prática não existe. Em contrapartida, há muitos que realmente não falam absolutamente nada. Mas na demonstração do seu dia a dia, daquilo que fazem, da sua demonstração diária de afeto, de carinho, de ajuda, de oração pela vida das pessoas, de leitura da palavra de Deus, realmente vai dizer muito mais. Jonas se encontrava nesse momento. E é interessante a reação dos marinheiros ali. Os marinheiros que já sabiam, porque ele já tinha falado, diz o texto, que ele já havia falado, que ele estava fugindo da presença do Senhor. E diante daquela declaração, então, os marinheiros então, ficaram mais ainda apavorados. Talvez quando ele tivesse dito anteriormente, no início da jornada, eles não deram tanta importância. Está fugindo do Senhor? Tranquilo, beleza, entra aí, vamos embora. Vamos que vamos. Mas no decorrer da viagem, aquilo que se sucedeu, então, e quando nesse testemunho, diante dos fatos, e quando ele fala que ele temia o Senhor, que ele era um servo do Senhor, e consequentemente eu creio que ele deva ter falado que era um profeta, e deva ter falado da sua missão, então aqueles homens ficaram apavorados, ficaram estarrecidos com aquilo. E novamente, esse testemunho produziu na vida daqueles marinheiros um temor. Que coisa! Um temor sobrenatural. A ironia se aprofunda. O profeta fugitivo em sua desobediência, ainda assim, proclama o nome de Deus. Digo que as nossas palavras e nossas vidas precisam estar alinhadas. Confessamos com a boca o que negamos com os atos? Dizemos, temo ao Senhor, mas fugimos da sua vontade? Pois era isso que estava acontecendo com a vida de Jonas. Jonas, então, se mostra temeroso, se mostra conduído, e então oferece a solução. Que pudessem nos jogar ao mar, para que todos pudessem ser salvos. E nessa atitude, talvez de desespero, talvez, sei lá o quê, há algo interessante aqui também, apontando para algo futuro, algo profético, sobre a vida de Jesus. Nesse oferecimento, nessa oferta da sua própria vida, Jonas estava sendo lançado ao mar, e isso estava apontando para Jesus Cristo, que futuramente seria lançado à morte. Quando Jonas é lançado ao mar, a tempestade se acalma. Em Jesus Cristo, a sua morte acalma a ira de Deus. Em Jonas, os marinheiros são salvos, e com Jesus Cristo, todos os pecadores são salvos, inclusive eu. Ele fica 3 dias no peixe. Jesus fica 3 dias no túmulo, na morte. Jonas ressurge para pregar em Nínive. Jesus ressurge para salvar a humanidade. Olha os apontamentos. Olha as lições. Olha os encaminhamentos dessa vida que um dia resolveu fugir. E o que estava acontecendo. E o próprio Jesus, em Mateus 12, 14, ele vai usar essa tipologia, vai usar esse histórico de Jonas para falar dele mesmo também, comprovando toda essa história que hoje muitos, e como foi falado aqui na ensinação dos meninos, no ato real, daqueles que acham que essa historinha de Jonas, e não só a história de Jonas, como toda a Bíblia é simplesmente algo científico que não se deve dar crédito. Mas o próprio Jesus, ele confirmou
essa história. No segmento da história, nós vamos ver mais uma vez a mudança do comportamento daqueles marinheiros. Os marinheiros queriam preservar a vida de Jonas. E mesmo com aquela oferta dele de ser lançado ao mar, eles, vamos a última tentativa, começaram a remar, que começaram a fazer de tudo para ir para a terra, para se atracarem. No entanto, não tiveram nenhum êxito. E o temor daqueles homens em querer salvar levou-os também a orarem ao Senhor, buscarem ao Senhor pela vida dele, pedindo perdão. Senhor, olha, esse infeliz aqui que está causando tudo isso, nós te pedimos perdão, mas nós vamos ter que jogar ele ao mar. Nessa tentativa de que o mar se acalme. A gente olha para essa história e eu vejo que, meu Deus, isso é muito desafiador, isso é constrangedor. É a cada versículo que vai passando desse texto, e eu vou vendo assim, essas atitudes dos marinheiros, daqueles homens pagãos, realmente assim, querendo preservar, orando a Deus, buscando a Deus por uma solução, e Jonas nem aí. E mesmo no último momento, no tentar salvar a vida daquele que estava causando o problema, eles ainda insistem para salvá-lo. Eu me pergunto, e pergunto a todos, será que faríamos isso também? Essa insistência? Olhando como agora nesse nosso lado cristãos, como servos de Deus, como os filhos de Deus. Ou melhor, essa atitude desses homens pagãos, essa atitude desses marinheiros, não te constrange? Não te leva a refletir sobre atitudes que não deveriam ser dos outros, mas sim nossa? Particularmente a mim me constrange. Nesse episódio aqui nós vemos um princípio profundo. O evangelho avança mesmo através de mensageiros relutantes. Deus usa até a nossa desobediência para alcançar aqueles que estão perdidos. Mas que tragédia ser usada por Deus e não participar dessa sua alegria, que é o que estava acontecendo. No final do texto, quando Jonas é lançado ao mar, e o mar se acalma repentinamente. Aqueles homens então oram, buscam a Deus, agradecem a Deus, fazem um sacrifício, fazem votos ao Senhor. Mas aquilo que era para ser uma tragédia, olhando esse texto sem conhecimento do outro, mostra mais uma vez como o nosso Deus, Ele age, como Ele é. E então Jonas conhece Deus através da sua misericórdia. Quando Deus envia aquele peixe para salvá-lo, e diz o texto aqui no seu original, que foi preparado, não estava ali por acaso aquele peixe para pegar, para engolir a vida de Jonas. O que seria natural, realmente assim, ser engolido e ele se acabar. Mas o texto é muito claro, Deus preparou aquele peixe para salvar a vida de Jonas, para preservar a vida de Jonas. E lá ele fica então 3 dias e 3 noites, nesse ato simbólico, profético, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O que isso me mostra? Quando Deus parece nos engolir com circunstâncias difíceis, pode ser que Ele esteja nos preservando para um propósito muito maior. A barriga do peixe não é o fim, é o caminho para o recomeço. Amém? Talvez seja isso pelo qual você esteja passando também. Diante das fugas, diante de circunstâncias adversas, que você esteja indo na direção total contrária da presença do Senhor. Queridos, Ele vai te achar. Apenas se prepare. Talvez seja melhor você desistir do caminho contrário e voltar em direção a Ele. Para entender, para saber aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Seja um chamado, não apenas, como eu já disse, ministerial, como muitas vezes
passa pela nossa cabeça, mas tantas outras coisas pelas quais o reino de Deus precisa, são necessárias. A menos que nós estejamos contentes como as coisas se encaminham ou estão ajeitadas. Quando Jesus Cristo morreu por nós, não foi para nós sentarmos na nossa cadeira VIP, a cadeira no aeroporto, na sala VIP, esperando o nosso voo. Mas foi para muito mais, para uma missão. E esse texto ele nos mostra claramente isso. Indo para o final, a história de Jonas nos convida a mudar o pensamento. Nos mostra que nós devemos amar todas as nações, todas as pessoas. Ela nos mostra também que os nossos inimigos merecem a misericórdia. Nos mostra que não há fuga da presença de Deus e que a obediência é melhor que o sacrifício. Jonas foi lançado ao mar para que os marinheiros fossem salvos. Jesus foi lançado à cruz para que o mundo fosse salvo. Jonas passou 3 dias e 3 noites no peixe e ressurgiu para pregar. Jesus passou 3 dias no túmulo e ressurgiu para sempre. Jonas pregou aos ninivitas e eles se arrependeram. Jesus enviou seus discípulos a todas as nações e o evangelho ainda avança. Encerrando. Perguntas que ficam para nós. Você que está na tempestade, será que é porque você está fugindo? Será que você já foi chamado, Deus já falou no seu ouvido e você simplesmente virou as costas para o Senhor? Ou você continua dormindo enquanto o mundo perece, onde as coisas estão acontecendo e você está no seu sono da indiferença? Ou você talvez esteja relutante em levar o evangelho àqueles que você considera indignos? Queridos, Deus é o Deus que Ele vai atrás dos seus filhos fugitivos. É o Deus que providencia a salvação mesmo na barriga do peixe. É o Deus que envia o seu Filho para acalmar a nossa tempestade. É o Deus que continua falando no meu e no seu coração, te convidando a seguir, a caminhar com Ele. Há um propósito muito maior do que aquele que muitas vezes está diante dos nossos olhos. Porque os propósitos do Senhor são muito maiores.